outra situação, né, tá? Minha mala chegou, cheguei no hotel. Muitas vezes o hotel não condiz com o que foi, enfim, contratado, ou se tem alguma atração, às vezes um resort, por exemplo, que tem piscinas fechadas, tem uma parte de manutenção. Tem algo que me respalde como consumidor nesse caso? Sim, tanto o Código de Defesa do Consumidor como o Código Civil, tá? Eles falam que o fornecedor de serviço, o hotel, nesse caso, tá? A hotelaria, ele é responsável por danos causados ao cliente, mesmo que ele não tenha, independentemente de culpa, né? Então, por exemplo, vamos falar da questão ali de um furto que pode ocorrer dentro do hotel, tá? Por mais que o hotel coloque, em muitos lugares no estacionamento colocam, né? Não nos responsabilizamos pelos itens deixados aqui no local. E isso não é verdade juridicamente falando, porque independentemente da culpa, o prestador de serviços, ele é o responsável, ele tem essa responsabilização, né? Então isso é legal para que a gente saiba, porque muitas vezes a gente vê aquela plaquinha ali, por exemplo, num hall de entrada do hotel, ou num espaço kids, ou na piscina, ou até na garagem, né? E a gente já fica assim, meio que com medo, né? Já começa a pensar besteira ali só de ler essa placa. E não é verdade, juridicamente é sim o responsável. E o hotel, caso ele venha, então, por exemplo, num voucher, num panfleto, ou no próprio site do hotel, te prometer diversas coisas, ele tem a obrigação de cumprir, né? Caso ele não venha a cumprir, tu tem o respaldo do Código de Defesa do Consumidor, porque é obrigação. Então, quando principalmente tu expõe que existe essa questão, tem a obrigação de cumprir, né? Como se fosse um contrato. Eu vou ilustrar também com uma situação que aconteceu num hotel que nós íamos sempre a Gramado. E aí, num dia, né, chegou no hotel. Aí eu sempre vou olhar na recreação, né, que normalmente eles colocam ali os horários, o que vai ter. Tinha várias, enfim, atividades que não aconteceram, que foram canceladas. A piscina, que era um dos diferenciais, que fazia com que nós nos hospedávamos lá também, que a gente gostava, estava em manutenção. E aí eu fui na recepção e disse, olha, fiquei um pouco decepcionada, né, por essas questões, enfim. E eles admitiram isso, né? E aí eles nos deram uma próxima diária, né? De que eu fiquei a combinar com eles num período que o hotel estivesse funcionando com todas as atividades e que a piscina estivesse funcionando para uma posterior data, né? Então, assim, às vezes também é aquela questão que a gente falou antes, o conversar, né? E conversar sempre com educação, né? Sim, é aquela questão de um pouquinho de tolerância, às vezes, que hoje em dia anda faltando, né, nas pessoas, assim. Então, tolerar um pouquinho, uma conversinha dali, uma conversinha daqui. Claro, não foi resolvido, te trataram de forma grosseira, com descaso. Daí, então, já é outro caso. Então, sim, tu já pode recorrer ao judiciário, uma questão assim que tu tem um maior respaldo. Mas é sempre importante que a pessoa tente conversar primeiro, tente realmente essa questão de forma amigável, né?